Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Denilson Seixas e hoje nós vamos trabalhar o assunto Direitos Humanos e Cidadania. O sociólogo Herbert de Souza já dizia: ser cidadão é ter consciência dos seus direitos e de seus deveres e também participar de forma ativa na sociedade, contribuindo com ela. Então, ao longo dos anos, a gente vai perceber que o conceito de cidadania ele sofreu mudanças, né? E hoje, atualmente, esse conceito nos ajuda, por exemplo, a resolver problemas que nós temos no nosso dia a dia, como, por exemplo, a questão do racismo, questão da intolerância, da violência de diversos grupos sociais. Então, este conceito é um conceito fundamental para o nosso dia a dia. Vamos colocar aqui a questão da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, o conceito de cidadania era um conceito limitado a um pequeno grupo social. Por exemplo, os escravos, as mulheres e os estrangeiros não eram considerados cidadãos. E isso, então, né, não participavam de decisões políticas, não tinham alguns privilégios, e isso, então, era somente restrito a um grupo muito pequeno da população da Grécia Antiga, basicamente homens adultos e que possuíam terras, né? Então, isso é ter uma cidadania restrita, né? Aos poucos, a gente vai vendo que esse conceito vai se ampliando, né? Mas, ainda na modernidade, né, se a gente for pegar ali a transição da Idade Média para a modernidade, a gente percebe que tem um grupo social que se destaca, que é a burguesia. E nesse momento da modernidade, ainda o conceito de cidadania está voltado para o mundo burguês. Então, os comerciantes vão buscando lucro, buscando desenvolver tarefas, atividades para enriquecer, desenvolvendo comércio em várias regiões, e isso vai fazer, então, com que o conceito de cidadania esteja restrito também a este mundo burguês, né? Isto vai mudar agora aqui no século XVII e XVIII, quando vai ocorrer, por exemplo, a Revolução Inglesa, né, que vão criar a Bill of Rights, então um documento que já permite a ampliação desse conceito de direitos, né, e de cidadania também. Então, essa época aí, do século XVII e XVIII, é quando as monarquias absolutistas, então, estão sendo questionadas, estão entrando em crise, né? E a partir disso, então, por exemplo, a partir da Revolução Inglesa, se cria, então, uma monarquia parlamentar, né? E a partir disso, então, uma Constituição onde vai limitar o poder do rei, né? No século XVIII, a gente também percebe a questão do iluminismo, com o questionamento também do antigo regime, né? Uma sociedade baseada ali nos estamentos sociais, na influência da igreja, nas questões políticas, né? O absolutismo também. Então, esse tipo de sociedade está sendo questionada. E a Revolução Francesa também vai estabelecer isso, a queda do absolutismo. E a partir desse contexto aí, vai se criar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Outro momento importante está relacionado com a independência dos Estados Unidos também, né? Com a sua Constituição, onde vão se estabelecer ali também alguns princípios de liberdade, de democracia também, né? E aos poucos isso vai se ampliando cada vez mais. Depois, lá na Segunda Guerra Mundial, né, 2 anos depois ali do fim da Segunda Guerra Mundial, 1948, vão se estabelecer, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é o que temos como base hoje. Então, se nós usufruímos de uma série de direitos que nós temos hoje, isto, né, é devido a toda esta mudança, toda esta luta de pessoas do passado aí que batalharam por essas conquistas
e que são, então, avanços na sociedade, né? E muitas vezes a gente vê determinados grupos políticos aí querendo restringir os direitos, querendo acabar com a democracia, acabar com as instituições democráticas e que permitem, né, os direitos para as pessoas, né? Então é muito importante a gente reforçar isso. Se há problemas na democracia, se há problemas relacionados aos direitos humanos, isso não é algo que seja a necessidade de abandonar, né? Mas sim de lapidar, de melhorar esse processo, né? Então, os direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos que nós temos hoje, faz com que a nossa integridade física seja protegida, né? Nós somos indivíduos, nós temos direitos, né, naturais. Então, isso é importante a gente preservar esses direitos, né? Então, os direitos humanos têm uma importância muito grande na sociedade atual, né? E como a gente viu ao longo do processo aí, nessas questões de cidadania, né, dessas mudanças que ocorreram, porque em épocas anteriores, por exemplo, como a gente viu ali, havia governos autoritários, havia governos que viviam com privilégios, né? E a maior parte da população ficava à mercê da própria sorte, pagando impostos, né? Então, essa desigualdade jurídica havia, e hoje nós somos iguais perante a lei, né? É claro que esta questão da igualdade perante a lei, né, a gente ainda tem outro problema, que é a questão da desigualdade social, que ainda precisamos resolver isso, né? E então, aqui agora a gente fala sobre a questão do tipos de direitos, né? Então, por exemplo, a gente tem direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, né? Os direitos civis, por exemplo, direito de ir e vir, direito à vida, direito de se expressar, né? Os direitos políticos, o direito de poder participar de alguma agremiação política, de ser votado ou votar em alguém, né? Se candidatar a algum cargo político também. Os direitos sociais relacionados ao direito ao trabalho, à educação, ao lazer, à saúde. E também existe o direito, chamado direito da quarta geração, que é o direito que envolve questões relacionadas à qualidade de vida, né? Muito voltada para as questões aí da biodiversidade, das questões ambientais, né? Mas também questões relacionadas à democracia e questões relacionadas ao direito de paz, né? Então, é importante esse tema para que a gente possa reforçar cada vez mais a importância da cidadania, como eu falei, que são direitos e deveres também, né? Então, a gente precisa ter um comportamento responsável diante da sociedade, né? Porque as nossas ações individuais, elas impactam tanto de forma negativa quanto de forma positiva na sociedade. Então, ser cidadão é participar das coisas, melhorar aquilo que está no nosso entorno, né? Ou fazer um trabalho voluntário, cumprir as regras estabelecidas, né? Não jogar lixo na rua, por exemplo, né? Cuidar do meio ambiente, questões relacionadas ao trânsito também, né? As leis de trânsito, muitas vezes a gente vê aí muitos problemas no nosso dia a dia, né? Principalmente nas áreas urbanas aí, relacionados a isso, que não existe um cumprimento de regras, né? O cumprimento das normas, né? Também. Então a cidadania, ela é muito ampla, né? Porque muitas vezes essa palavra cidadania, ela aparece muito em eleições, né? Vamos lá cumprir com a nossa cidadania, vamos votar, né, em algum candidato, né? Mas é muito mais do que isso, né? É no nosso dia a dia a gente agir de forma responsável, contribuindo com a sociedade, fazendo com que a gente possa construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa
e mais igualitária, então. Certo? Muito obrigado e até um próximo vídeo, então. Tchau, tchau.